Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom dia, na verdade, Bom né? Eu falo boa dia. tarde, mas ainda não é meio-dia, então bom dia. Bom, acho que já se apresenta? Sim. Então, A gente não sabe se a gente espera as pessoas entrarem, ou se a gente já vai falando, mas a gente vai falando porque depois fica gravada, né, a live. tá. Então, acho que em primeiro lugar é importante a gente se apresentar. Eu sou a Ana Paula Dias, sou sócia da Andressa, ela vai se apresentar também. Sou psicóloga, sou graduada desde 2004, trabalho com atendimento clínico, né? Adultos, casais, família e adolescentes também. Né? Então, acho que é importante, primeiro, a gente agradecer o Rodolfo, da Mais Psicólogos, pelo convite da gente estar aqui, falando a respeito de saúde mental. E o nosso tema hoje é empoderamento feminino, né? Então, falar a respeito desse empoderamento e a conexão disso com saúde mental. Enfim, então é isso. Como eu falei para vocês, eu sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico, sou formada há mais de 15 anos, trabalho com abordagem psicanalítica, enfim. Aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, eu falo um pouquinho mais. E eu sou a Andressa Crema, o meu Instagram é Andressa Crema Psicóloga. Eu trabalho também bem focada na questão das mulheres, atendo especialmente mulheres adultas, entre adolescentes e adultos, mas mais o meu foco maior são as mulheres adultas mesmo, né, com o objetivo de fortalecimento de autoestima, de fortalecimento da autonomia, da independência, tanto emocional quanto independência objetiva mesmo, né? E sou formada desde 2009. Minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental. Então, atualmente a gente atua tanto eu quanto a Ana atuamos na clínica, né, no consultório, mas a gente tem uma empresa. A nossa empresa se chama Bem Me Quero. E nessa empresa nós oferecemos rodas de conversas e oficinas para fortalecimento da autoestima da mulher. E rodas de conversa focadas aí na questão da saúde mental, quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, autoestima, aceitação corporal, enfim, diversos temas aí que abrangem o nosso universo, né, o universo feminino. Acho que por isso que quando surgiu o convite para a gente falar aqui a respeito de empoderamento feminino, foi algo bem bacana, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho. Né? Então, como a Andressa falou, nós somos fundadoras da Bem Me Quero, e a ideia da Bem Me Quero é justamente isso, é justamente essa, trabalhar a autonomia emocional de mulheres. A gente recebe, assim como a Andressa, eu também recebo muitas mulheres em consultório. E a ideia da Bem Me Quero surgiu daí, né? Da gente perceber a importância da gente trabalhar essa autoestima, essa independência, esse amor próprio, porque a gente é impactado, claro, pelas nossas questões pessoais. Ainda vive numa cultura muito machista, né? Então a gente percebe o reflexo dessa cultura patriarcal, machista, nas mulheres que chegam para a gente, o quanto que a gente vai assumindo algumas coisas, alguns papéis na nossa vida, que não necessariamente a gente precisaria assumir, né? Que a gente poderia lidar de uma outra forma, assumindo as nossas escolhas, se responsabilizando pelas nossas escolhas e crescendo profissionalmente, pessoalmente, enfim, sem depender, né? E como isso causa sofrimento, porque causa conflito interno muitas vezes na mulher, isso que a gente percebe muito no consultório, não só no consultório, mas nos grupos que a gente faz, né? Como essa questão da autonomia feminina, da independência feminina, da divisão de papéis, sabe, que existe numa relação, por exemplo, como isso causa sofrimento nas mulheres, muita sensação de culpa, de que tá errando, de que não pode fazer isso, de que não é capaz. Então, a gente vê muita famosa síndrome da impostora, né? Ficou famosa esse ano aí, a síndrome da impostora, mas esse ano passado, mas independente do nome, do termo, como a gente vê isso acontecendo de fato, né? Mulheres deixarem de aceitar alguns cargos, de assumirem responsabilidades, por acreditarem que não são boas o suficiente, que não são capazes, de que deram sorte por serem convidadas, sabe assim? Então, como é importante esse fortalecimento da nossa autoestima.
E que diferença que isso faz no dia a dia. Gente, vocês estão ouvindo bem o áudio, tá bom? Só para... Se vocês tiverem com dificuldade de ouvir, só avisa a gente aqui, escreve nos comentários, por favor. Mas então a gente vai continuar aqui, mas escreve pra gente, tá? Eu fico pensando aqui que ser mulher não é fácil, né? Porque a gente é cobrada de muitas coisas. E aí, quando eu penso na minha experiência clínica, quando eu penso no consultório, eu vejo mulheres em sofrimento por uma série de diferentes motivos, né? É a cobrança pela maternidade, então eu preciso ser mãe. E quando eu sou mãe, é a cobrança para que eu seja a mãe perfeita. A cobrança, se eu opto por ficar com os meus filhos em casa e dar atenção integral aos meus filhos. Eu sou cobrada também e questionada, porque a gente vive num mundo onde a produção é muito importante, né? Onde produzir renda, produzir dinheiro é muito, muito importante. Por outro lado, se eu opto por ter os meus filhos e continuar a minha vida profissional, eu também sou cobrada, porque eu estou terceirizando a educação dos meus filhos. É a cobrança. Aí, quando a gente sai dessa coisa da maternidade, a gente vem para a cobrança no nosso físico, né? No nosso corpo. A Andressa fala muito a respeito disso, e acho que ela pode falar mais aqui para a gente, mas é uma outra cobrança que a gente sofre. Então, a gente tem que ser boa mãe, boa profissional. Primeiro tem que ser mãe, depois tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma excelente profissional, não pode terceirizar a educação dos filhos, não pode optar por não ter filhos e tem que ser linda, né? Linda dentro de um padrão que é estabelecido fora. E isso tudo vai colocando a gente, pelo menos ao meu ver, num processo de concorrência. Né? Então a gente começa a se separar, a se afastar. Eu olho para minha amiga, eu olho para uma colega como uma pessoa que está concorrendo comigo. Né? O tempo todo a gente está nesse lugar de concorrência. E como é importante a gente parar para olhar essa estrutura toda e entender que a gente não precisa concorrer uma com a outra, que a gente não precisa, que a gente não vai, ocupar um lugar de perfeição. Né? A gente nunca vai ocupar um lugar de perfeição porque não existe, ele é real. Né? A gente pode ser o melhor, a melhor versão de nós mesmas, mas perfeitos a gente nunca vai ser. Enfim, e aí a gente começa a se comparar e isso vai fragilizando as nossas relações. Sim, tem um comentário ali da Jane, que é bom dia. Creio que a solução é o equilíbrio e não se autocobrar, né? Quando a gente fala dessa questão de autocobrança, que mulher não se identifica com a autocobrança, né? Eu acho que na nossa educação, quando a gente compara a educação de homens e de mulheres, a gente foi cobrada, a gente foi colocada como um objeto de desejo. A gente tem que ser um objeto de desejo e a gente tem que desejar o desejo do outro, não o nosso desejo. Entendem? Então, aquela coisa de você tem que ser bonita para alguém. Você tem que ser bela, recatada para alguém. Você tem que ser polida, que ser meiga, que ser feminina e para agradar alguém. Você tem que ser obediente para agradar alguém. Então, essas imposições, elas têm muita questão de controle, de controlar socialmente a mulher, né? E nasceu com essa questão do controle externo, né? Da questão do patriarcado, do machismo e tal. Mas, hoje em dia, esse controle, ele é nosso mesmo. Ele está muito introjetado. Não que não tenha o externo, ainda tem. Mas tem muito, a gente acredita muito nesse controle, a gente acredita muito que a gente tem que ir até certo ponto, que a gente tem que ser até certo ponto, que a gente tem que chegar até certo ponto, que daqui pra frente, se a gente fizer, a gente vai desagradar, não vão gostar da gente, aí a gente não vai ser a mulher boa pra casar, né? Pra ter filhos, enfim, pra criar uma família. E nisso, a gente não é bonita o suficiente, a gente não é magra o suficiente, a gente não é alta o suficiente. E aí, nisso, o que acontece? A gente se preocupa tanto com essas coisas, a gente se preocupa tanto em ser um objeto de desejo, né? Em desejar o desejo do outro, que o outro deseja a gente, que a gente deixa de ocupar alguns espaços sociais que são nossos direitos e que a gente ia fazer maravilhas ocupando esses espaços sociais, como política, por exemplo. Sem dúvida. Isso que a Andressa trouxe, eu acho que é muito legal. Que eu quero ser admirada, o quanto que eu quero ser amada, o quanto que eu quero caber naquilo que o outro espera de mim.
Então, isso, acho que é a grande questão que chega no consultório, assim, né? O quanto que a gente vai fugindo da nossa essência, o quanto que a gente vai se perdendo daquilo que a gente é de fato, para atender aquilo que o outro espera, né? Aquilo que o outro deseja encontrar. E nisso, eu volto para aquela questão da concorrência, da competição, né? Porque aí eu começo a olhar para minha amiga como alguém que tá me ameaçando, que está ameaçando esse meu lugar. Então, eu começo a olhar, eu sempre digo isso no consultório, né? Que a gente começa a ter um olhar de o que ela tem que eu não tenho, né? Então, assim, poxa, ela Muito tem de comparação, muito. né? E a comparação é o veneno da felicidade. Roubada. É a maior roubada que a gente pode entrar. Porque nós somos diferentes, né? Então, assim, aqui é um exemplo, né? Nós somos sócias, a gente fundou a Bem Me Quero. A Andressa segue uma linha de pensamento, eu sigo outra e tá tudo bem. Que tá teoricamente eram concorrentes na faculdade, né? Que as pessoas diziam que eram opostos, mas a gente se dá super bem. E a gente super se entende, a gente entende que uma complementa a outra. Né? A gente não está competindo para ver quem tem razão, quem é melhor, quem está certa. Não, uma complementa a outra. A psicanálise ela vai funcionar para algumas pessoas, a TCC vai funcionar melhor para outras pessoas. Então, estou trazendo esse exemplo aqui no nosso universo, mas a gente se compara o tempo todo de todas as formas, assim. Eu estava lendo um texto esses dias do Rubem Alves, que é um psicanalista. E eu achei muito bacana, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena pesquisar, é um texto que chama Solidão Amiga. E ele falava ali o quanto que é importante a gente entrar em contato com a solidão e o quanto que esse pode ser um momento feliz. Né? E quando a gente consegue entrar em contato com a solidão, a gente consegue se conectar com a gente mesmo e a gente começa, inclusive, a fazer melhores escolhas. Porque se eu lido bem com o fantasma da solidão, eu começo a escolher as pessoas que estão à minha volta. Eu deixo de ceder a tudo o que faz parte de mim para atender o desejo do outro, porque eu deixo de ter essa necessidade de atender ao desejo do outro. Então, estou falando desse texto, porque ele fala nesse texto sobre comparação também. Ele fala que o grande problema, quando ele até traz um exemplo bonitinho, vou citar aqui, de uma pessoa que se prepara para um sábado de solidão feliz. E ele está ali feliz, pensando nos livros que ele vai ler, nos filmes que ele vai assistir. Na pizza que ele vai na comer. Pizza que ele vai comer. Eu já me imaginei na pizza. Maravilhoso. Só que aí, de repente, vem um outro pensamento, né? Vem a rede social hoje, né? E aí a gente olha um amigo numa festa, um outro amigo numa outra festa, um outro amigo não sei onde, na praia, e a gente começa a se comparar. Nossa, ele deve estar muito mais feliz. Nossa, ele nem está lembrando de mim. Como que ele vai se lembrar de mim se ele está vivendo um momento tão feliz? E aí, nesse momento, a gente abandona a nossa solidão amiga e a gente vai para a festa. A gente vai encontrar os amigos na festa. E aí a gente descobre que a festa ela é melhor nos nossos pensamentos do que na realidade, né? Então, ou seja, aí ele fala, o grande problema não é a solidão, é a comparação. Quando eu começo a comparar que o que ela tem é melhor do que o que eu tenho, aí eu me perco de mim mesma, né? Então, a ideia é que a gente pare de se comparar e que a gente comece a entender que eu não sou perfeita, você não é perfeita, eu tenho coisas boas para oferecer e eu tenho pontos a melhorar, assim como o outro, e a gente vai se complementando, né? Então, acho que a autonomia passa por isso, por liberdade de escolha. E liberdade de escolha só acontece quando a gente começa a entender que a gente é suficiente. A gente não é perfeito, mas a gente é suficiente. E é muito curioso, porque eu vivo tendo essa conversa nos atendimentos, né? Porque quando você tenta se enquadrar, atender as expectativas do outro, corresponder ao desejo do outro, quantos outros existem por aí que desejam coisas diferentes? Como que você vai atender a expectativa de todos os outros? Impossível. Porque cada outro vai desejar uma coisa diferente, porque as pessoas são diferentes. Por mais que a gente tenha um padrão estabelecido socialmente, a gente sabe que o desejo ele não segue padrão. O desejo ele é influenciado pelo padrão? Ele é, mas não só. E o desejo ele também existe. E ele existe independente do padrão, né? Dos padrões sociais, das regras sociais, enfim. Então, olha, se a gente para pensar, o tanto de gente que a gente está tentando agradar, você vai ter que ter quantas personalidades?
Para agradar tanta gente, assim. E 800 milhões de personalidades. 7 bilhões, né? Exato, impossível. E uma coisa que a psicanálise traz e que eu acho muito bacana é deixar claro que o desejo é volátil. O desejo, ele não está direcionado para um lugar e ponto. Hoje, o meu desejo está direcionado para cá, amanhã meu desejo se direciona para cá, depois de amanhã para cá. Então, ele muda. E a gente não consegue ser dono do desejo do outro, a gente não é dono nem do nosso próprio desejo, quiçá do desejo do outro. Então, quando eu quero atender a toda a expectativa do outro, eu deixo de existir. Eu não existo, porque eu vou me moldando ao que eu entendo que o ambiente espera de mim. E aí, quem sou eu de fato? Né? Isso é de um sofrimento muito grande. Porque mesmo tentando fazer toda essa adaptação, a gente nunca sabe para onde o desejo do outro está direcionado. Né? Então, por mais que a gente, vamos pensar aqui num relacionamento afetivo, por mais que a gente esteja numa relação estável, com uma pessoa que é bacana, isso não significa que essa pessoa vai deixar de olhar e sentir desejo por outras pessoas. Não significa que ela vá em busca de realizar esse desejo. Mas é do humano a gente desejar aquilo que a gente não tem. É do humano a gente mudar a direção do nosso desejo. Hoje o meu foco é sei lá, a minha carreira, amanhã o meu foco é a minha vida pessoal, depois o meu foco é a minha vida, sei lá, com os amigos. A gente vai mudando. Então não dá pra gente ir se adaptando. Como a Andressa disse, cada ser é único e traz consigo a sua história. E essa história impacta na forma de ver o mundo. Então, se tem aquele que gosta da psicanálise, tem aquele que vai gostar da TCC, tem o outro que vai gostar da humanista, tem aquele que gosta, sei lá, da pessoa, de ter ao lado uma pessoa mais expansiva, tem outro que prefere ter alguém mais tranquilinho, mais recatado. Então, é importante que a gente caminhe em busca do que a gente é, de fato, da nossa autenticidade, porque a gente vai atrair pessoas que se interessem por aquilo que a gente é. Né? E pensando nisso, dessa questão da autenticidade, de ir em busca de quem a gente é, não é fácil. Não, a gente não, o autoconhecimento não é uma coisa fácil, porque a gente está o tempo todo ouvindo barulhos externos. Então, assim, quando a gente pensa que a gente foi educada para agradar, para corresponder a um desejo do outro, para desejar que o outro nos deseje, né? Então, para agradar o outro, é muita voz que está falando na sua cabeça. E vozes que, muitas ideias, muitas crenças que você vai formando na sua cabeça a partir do social, a partir do externo. E aí fica muito difícil diferenciar qual é a sua voz e da voz do outro. Então, o que é realmente seu e o que é uma crença que você formou a partir do que disseram para você, mas que você nunca parou para pensar se você realmente acredita nisso ou não. Se faz sentido para você ou não, se isso te faz bem ou não, né? Então, o processo de autoconhecimento, e aí vem o empoderamento feminino, a gente não tem como, quando a gente fala de empoderamento, de fortalecimento, eu gosto de falar muito de poder pessoal feminino, de fortalecimento da autoestima da mulher e tal, não tem como a gente falar que isso está desvinculado de um processo de autoconhecimento, de um processo de terapia, de um processo de análise, de um processo de psicoterapia. Não tem como a gente descolar as coisas, porque o autoconhecimento ele não é simples. Principalmente porque a gente é silenciada pelas vozes do externo. Não é simples mesmo. E aí, enfim, cada abordagem vai pensar por um caminho. Eu penso aqui também pela questão do inconsciente. Tem muita coisa que foge à nossa consciência, né? A gente vai repetindo alguns padrões, a gente vai repetindo alguns modelos, sem que a gente se dê conta de que aquilo diz respeito a algo que a gente viveu e que a gente está trazendo lá de trás, da nossa família, da nossa origem, e não necessariamente é nosso de fato. Eu adoro citar aqui os autores, sempre que eu falo, tem um autor, eu e as minhas citações, gente, enfim. Tem um autor que chama Caes, que ele fala sobre psicanálise de família. E ele diz isso, o quanto que é importante que a gente... Tem uma frase dele que ele fala exatamente assim, tu abandone os teus familiares e torna-te o que és. Ou seja, o que a gente está trazendo dessa vida anterior, o que a gente está trazendo que é cultural dentro da dinâmica da nossa família, que a gente não está se dando conta e que a gente não precisa carregar com a gente para onde a gente vai. Né? Por exemplo, as escolhas que a gente faz. Eu venho de uma família... uma dinâmica adoecida, onde as escolhas de relacionamento são escolhas abusivas, né? Então, eu sempre estou me colocando em relacionamentos abusivos, sejam de amizade, seja relacionamentos afetivos.
E aí, às vezes, a gente não se dá conta que isso é um padrão que a gente está repetindo porque foi o que a gente aprendeu. Então, o autoconhecimento passa por isso também, por olhar para trás e entender o que eu estou trazendo comigo que eu posso deixar, né? O que eu estou trazendo comigo que eu posso entender o mecanismo e caminhar de uma forma diferente. E aí, de fato, eu super concordo com a Andressa. Eu não conheço uma ferramenta mais eficaz do que a psicoterapia. É importante ler, é importante se informar, é importante Sim. acompanhar Instagram de psicólogo, ver vídeo e tal, mas você fazer um processo de terapia individual é outra coisa. É outra história. Você realmente entrar em contato com os sentidos, com os significados que estão aí no seu corpo, que estão na sua mente, que estão no seu inconsciente, que estão nas suas crenças. E isso é primordial, até porque se a gente parar para pensar, nós somos pessoas que influenciam pessoas. Principalmente quem é mãe, né? Quem tem filhos. Então, assim, a forma como você vai se posicionar no mundo vai influenciar outras pessoas também, especialmente se essa pessoa foi criada por você, nasceu de você. Sim. Se você cuida tutora, se você é mãe dessa criança, né? Você vai passar para ela quem você é também. Então, eu falo muito disso, eu falo muito na aceitação corporal, por exemplo. Que a gente tem aí uma questão da gordofobia, né? Da mulher só se sentir, grande parte delas, acho que está mudando, mas ainda não tanto, mas só se sentir um ser humano de valor se corresponde a um padrão de beleza magro, eurocêntrico, né? De magra, loira, cabelo liso, alta, hoje malhada, né? Hoje fitness e tal, e assim que bonita, considerada bonita, aí bronzeada, sei lá. E isso é considerado o que é belo. Como a gente adoece tentando alcançar esse padrão, que muitas vezes não é o nosso, porque você ser magra, você ter. Sabe? Não depende só de você. Depende de tanto fator, né? Inclusive genética. Mas eu acho muito importante a gente entender nesse sentido que a forma como você enxerga o seu corpo e se enxerga, se você tiver um filho, se você tiver uma filha, você vai passar isso para o seu filho e para sua filha. E o seu filho e sua filha podem ser influenciados na forma como eles enxergam o próprio corpo. E assim sucessivamente. Não é no sentido de você se culpabilizar, mas é da importância da gente, de alguma forma, quebrar essa cultura, sabe? Dessa cobrança extrema em cima da mulher. A Jane Cardoso aqui fez um comentário que eu achei legal. Vai mudar o padrão dentro de nós. E é isso mesmo, é mudar o padrão dentro de nós, porque a gente, culturalmente, a gente vive todas essas demandas, todas essas cobranças, e é isso, é cultura. Então a gente vai internalizando aquilo e a gente vai passando de geração para geração. É o que a gente chama aqui na psicanálise de transgeracionalidade, né? Então, o que a gente vai trazendo que é transmitido culturalmente, que é transmitido não necessariamente através da fala, mas pelas ações. Então, aquilo vai se tornando normal, né? Acho que fica aqui a dica de uma leitura que eu e a Andressa fizemos, que foi o Mito da Beleza. Acho que faz a gente pensar muito nessa questão. O quanto que tem uma série de indústrias, né, interessadas que a gente continue correndo atrás desse padrão. Então, a gente não pode envelhecer, e aí a gente tem que gastar rios de dinheiro com a indústria do cosmético, da cirurgia plástica, a gente não pode engordar, a gente não pode, né, enfim, tem uma série de padrões aí que vão dizendo pra gente que a gente tem que cumprir, e isso vai sendo normalizado, assim, a gente vai transmitindo, como a Andressa falou, de mãe para filha e assim vai. Eu tinha uma professora que ela falava que a gente nasce pagando pato por alguém. E é isso, né? Porque a gente vai transmitir para o nosso filho a forma como a gente vê o mundo, não o que a gente fala. O que a gente fala não tem importância a forma como a gente se coloca de fato. Então é isso que a gente transmite para o outro, né? A forma como a gente conduz a nossa vida, a forma como a gente se coloca na vida, como a gente olha a vida, não é o que a gente fala. Então, acho que o autoconhecimento, a importância dele vem desse lugar também. E é até muito confuso, né? Você ter um discurso e você, na prática, ter outra atitude oposta ao seu discurso. Então, a incoerência entre a fala e o comportamento, ele é muito confuso. Não só para uma criança, acho que para todo mundo, mas para uma criança é mais ainda. Meu Deus, né? O que está certo nisso? E claro que o comportamento ele vai influenciar muito mais.
O exemplo vai influenciar muito mais do que a fala. Porque o discurso ele se torna vazio sem a ação. Exato. Né? Sem o colocar isso no mundo e como colocar. Ensinar o como, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, quando a gente está muito preocupado, não que a gente não tenha que se preocupar em se cuidar, gente, a gente não está falando isso que é de dane-se o corpo, não é isso, a gente é um ser integral, é importante que tudo esteja aí no equilíbrio, como a Jane mesmo falou. Mas, enquanto você está tentando alcançar um padrão que não é seu, agradar todo mundo, corresponder às expectativas de uma sociedade que é preconceituosa, que é machista, que é racista, que é gordofóbica e que é homofóbica, você deixa de gastar essa energia ocupando espaços sociais e tal, em que você pode realmente mudar algo nesse mundo. E nós mulheres, a gente tem muita força, a gente tem a força de parir, sabe? A gente tem muito potencial para mudar esse mundo para melhor. Para deixar esse mundo cada vez menos racista, cada vez menos machista, cada vez menos gordofóbico, cada vez menos homofóbico. E se tem uma palavra, acho que isso traduz o que a gente vem chamando de sororidade, né? Assim, quando a gente começa a entender que a gente não precisa caber nesses padrões, quando a gente começa a entender que a gente pode ir em busca daquilo que a gente é de fato, e aí sim tornar aquilo, chegar na nossa essência, né? Poder entregar para o mundo aquilo que de melhor a gente tem, a gente deixa de competir. A gente começa a se unir, né? Se apoiar, né? Se apoiar, principalmente. A se apoiar. E aí a gente começa a quebrar esse padrão. Então, acho que passa por esse lugar, pelo lugar da sororidade. Isso, acho que é o primeiro passo para a gente falar em autonomia, né? É poder ser dona das suas escolhas. É poder escolher se você vai ser mãe. É poder escolher se eu vou ser mãe, se eu vou continuar com a minha vida profissional, ou se eu vou me dedicar ao meu filho integralmente, sem precisar ficar o tempo inteiro dizendo para outra, né, que olha, o que você está fazendo está errado, o que eu estou fazendo é mais certo, né? O que eu estou fazendo é muito melhor, porque você está terceirizando o teu filho. Mas pegando aí o exemplo da maternidade, que é uma situação que eu vivo, né? Eu sou mãe, e aí eu senti muito isso quando eu entrei na maternidade, né? E eu recebo muitas mulheres que vivem isso, a cobrança por ser a mãe perfeita. Então, o filho fez uma malcriação e aí essa mulher, ela é rechaçada ali, né? O filho, enfim, você tem que ser a mãe perfeita. Você tem que trabalhar, você não pode ser dependente, você não pode ficar em casa cuidando dos seus filhos, mas se você trabalha, você também não pode terceirizar, então você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que dar conta de estar com ele junto. E aí surge uma série de outras coisas, por exemplo, o empreendedorismo materno, tem se falado muito, que é muito bacana, eu acho que é algo muito interessante e importante que a gente se apoie nesse sentido, mas que também é romantizado, porque também é muito difícil, né? Então eu vou empreender porque eu sou mãe, eu quero ter tempo com meu filho, eu quero juntar as duas coisas, mas não existe perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. Estou trazendo a maternidade porque é uma situação que eu vivi e que eu senti na pele, mas em tantas outras, né? Assim, a gente não vai atender a todas as expectativas. E a gente não tem que. Tudo bem. Não tem que. O outro que dê conta da própria expectativa, do próprio desejo. A gente não tem que alcançar esse desejo, a gente tem que alcançar o nosso, olhar para o nosso, ouvir, começar a ouvir o nosso. Eu acho que isso que é importante. O desejo do outro diz do outro, né? Claro que isso também, né? Acho que é importante a gente frisar aqui que isso não quer dizer que a gente deixa de se responsabilizar. Sim. Né? Não, acho que é sempre um equilíbrio entre entender o que é do outro, o que é meu, entender a minha responsabilidade dentro de uma dinâmica de relação, né? Então, dentro de uma relação, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel, até onde eu posso ir e até onde não cabe mais a mim, até onde é desejo do outro e aquilo eu não mudo, né? Então, um outro ponto uma outra questão que acaba chegando muito no consultório é com relação aos relacionamentos afetivos, né? Então, eu vejo mulheres brigando para atender a expectativa de alguém, para poder se manter numa relação que não está fazendo bem, mas o único desejo presente ali, que ela não se dá conta, é de ser alguém aprovada pelo outro. E ela fica nessa briga para se manter numa relação que não está fazendo bem, que não está sendo bacana para ela, meio que inconscientemente para se provar que ela é suficiente para alguém. E tudo bem a gente não atender o desejo daquela outra pessoa, e que se ela tiver que sair da nossa vida, que ela saia e dê espaço para alguém que se interesse pelo que a gente entre,
né? Sim, e até quando você estava falando essa questão das escolhas, né, das possibilidades de escolher se quer ser mãe, se não quer, é escolher se você quer uma relação, é escolher se você quer casar, né, isso nunca é dito assim, será que a mulher é criada para querer casar? Né? Casar, assim, um relacionamento monogâmico, mas hoje você pode escolher se você quer casar, se você não quer casar, se você quer casar é com uma pessoa só, se você quer casar com mais de uma pessoa, se você quer um relacionamento aberto, se você quer viver o amor livre, se você quer uma relação poligâmica, você tem o direito de escolher o que você quer, o que te faz bem de acordo com aquilo que você é. Mas para isso você precisa saber quem você é. E aí passa pela questão só sabendo quem você é, vai ser possível desenvolver uma independência, uma autonomia. E não só a independência material, como a independência emocional, né? Principalmente. Porque, e muitas vezes, como a Ana estava falando de relacionamentos que a gente fala, daí tá na moda o termo relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, enfim. Mas relacionamentos que não nos fazem bem, né? E como muitas vezes a gente vê muitas mulheres que não conseguem sair e criar uma dependência emocional a partir de uma dependência material. Então, a mulher que não trabalha, não tem como se manter sozinha, acabou ficando dependente emocionalmente de um marido que abusa, que bate, que xinga, que humilha, que trai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ela não consegue ter a própria independência material. Então, como dissociar as duas coisas, né? Sim. Independência financeira também é um braço importante da independência emocional, né? A independência financeira também nos dá poder de escolha, também nos dá poder de dizer, não, essa relação não está fazendo bem para mim, não, eu não quero estar aqui, eu quero estar em outro lugar, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero estar numa outra relação. Então, a independência financeira, de alguma forma, está, sim, atrelada à independência emocional. Né? É um braço da independência emocional. Eu costumo dizer, principalmente quando a gente está falando de relacionamento afetivo, que tem uma diferença muito grande entre querer e precisar. E isso é importante que fique claro para a gente, né? Então, quando eu preciso do outro, eu dependo do outro. Né? Se ele sai da minha vida, eu desmorono, eu sofro, eu não sou mais ninguém, eu entro em depressão, isso me destrói. Perco minha identidade, perco minha identidade, perco meu amor próprio, minha autoestima. Quando eu quero estar com o outro, aí eu entro como alguém que escolhe, né? Então, assim, eu quero estar com você porque você me faz bem. Eu quero estar com você porque a nossa relação é bacana. Eu quero estar com você porque é gostoso, né? A partir do momento que não for mais, tudo bem, vai cada um pro seu lado e tá tudo certo. E isso não vai significar ausência de sofrimento. O fato de você escolher não vai significar que você não vai fazer escolhas que, no fim das contas, não saíram do jeito que você esperava, né? Que você não vai sofrer quando um relacionamento terminar, mas isso vai te afetar, porque nós somos humanos, relacionais, e a gente tem emoção, e o outro nos afeta, a gente afeta o outro e o outro nos afeta, mas não vai te destruir. Sim. A reconstrução, a nossa mentora, a Mônica Peçanha, maravilhosa, ela sempre fala uma coisa que é muito, muito interessante, assim, se um dia você cair, chegar no fundo do poço, você não vai ter escolha além de subir. Então, quando você tá forte, você sabe que você vai subir esse fundo do poço. Você pode chegar no fundo do poço, ficar triste pra caramba, porque às vezes a gente sai de uma relação sem querer sair, o outro tirou a gente, né? Acontece, aí a gente sofre. E tá tudo bem sofrer. Mas você sabe que vai ser passageiro. E que uma hora você vai subir de novo. E você vai subir, e você tem sonhos, e você tem uma vida para investir, e você tem desejos, você tem coisas para fazer, né? Sim. A gente não passa ileso pelo mundo, né? De fato, como a Andressa falou, a gente afeta as pessoas e as pessoas nos afetam. Nós somos seres sociais. Então, não tem como a gente deixar de sentir. Mas uma coisa é viver um luto, outra coisa é viver uma depressão. Tem até aí eu ia citações de novo, tem até um texto do Freud que chama Luto e Melancolia, que ele faz essa diferenciação, né, entre o que é luto e o que é a melancolia, o que é a depressão. Né? Então, e aí eu volto a bater na tecla do querer e precisar. Né? Quando eu quero, eu escolho. Quando eu quero, eu avalio se aquilo está me fazendo bem. Quando eu preciso, qualquer coisa serve. Né? Então, quando eu aprendo a querer, eu aprendo a entrar em contato com a minha solidão, a solidão amiga que a gente falou antes, né? Então,
Se eu consigo lidar com a minha solidão, se eu consigo lidar comigo mesma, com os meus desejos, com os meus medos, com os meus fantasmas, eu suporto ficar só. E quando eu suporto ficar só, eu posso escolher, né? Eu posso olhar e entender se aquilo vai me fazer bem ou não. Agora, quando eu preciso de alguém, quando eu preciso, eu não consigo escolher, porque aí qualquer pessoa que demonstre algum interesse por mim, eu vou me agarrar àquilo para não entrar em contato com os meus fantasmas. Sim. E a gente vê isso não só no relacionamento amoroso, mas a gente vê isso acontecendo na vida profissional, por exemplo. Quantas vezes eu já não ouvi de uma mulher, eu jamais ia aceitar o cargo de coordenadora. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu não tenho. E aí a gente vê esses cargos de liderança sendo cada vez mais ocupados por homens, né? E a gente lá. Por que que você não vê? Ok, pode ser que você realmente nunca tenha, não deseje isso, né? Enfim. Mas será que tantas mulheres assim não desejam isso? Ou será que não se sentem capazes, né? Para ocupar esses lugares que são culturalmente masculinos? Exatamente. E o quanto não precisa de nós ali para trazer esse equilíbrio, né? Para trazer esse equilíbrio mais mulheres, mais feminino nesses cargos de liderança, né? De liderança em empresa, político, no empreendedorismo, enfim. Sim. Mas para isso você precisa não precisar, você querer. E você precisa saber que você pode contar com você. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando você sente que você precisa de uma outra pessoa para ser feliz, e não que não, e não que não precise, gente, a gente vive em sociedade. Claro que a gente precisa de outras pessoas para estarem do nosso lado. Sem outras pessoas, a gente não teria nem sobrevivido, nem chegado a um ano de idade, né? Porque a gente precisou de alguém para vestir, para alimentar, para ensinar a andar, ensinar a falar, enfim, né? O ser humano, sim, somos sociais. Somos sociais e a gente sobreviveu, nosso pai sobreviveu porque se juntou em grupos, né? Mas eu acho que é diferente você precisar emocionalmente. E de você. É diferente você estar em relação e saber que tem algum. É importante você ter apoio de outras pessoas e você não conseguir estar só com você. E você não se achar boa o suficiente, forte o suficiente, ou que tem valor o suficiente sozinha. Porque se você não acha isso, se você não se fortalece como ser humano, como essência, você nunca vai acreditar que você é capaz de ir além, de mais, de conquistar mais coisas, de fazer mais coisas, de estar em cargos melhores. Sem dúvida. De prosperar. Né? E, de fato, tem uma questão social muito forte nisso, né? Onde a gente aprende que nós somos o sexo frágil, né? Que a gente precisa do suporte. Essa coisa, né, do querer, da mulher tem que casar e a mulher tem que construir uma família, também vem lá de trás, né? Onde, para você garantir que você sobreviveria, você precisava de um marido, né? Porque é alguém que arcasse com o custo de se viver, porque para estar vivo a gente tem custo, né? Então, aí a gente vem carregando isso com a gente. A Simone de Beauvoir, ela tem um livro muito famoso, que é O Segundo Sexo, onde ela aborda essa questão, quando que a mulher vai ocupando esse lugar de segundo, né? Então, quem ocupa a posição de primeiro lugar é sempre o homem, e a mulher vai sempre ocupando esse lugar de frágil, de incapaz, de dependente. Então, para a gente quebrar isso, é um trabalho aí que eu acho que eu sou otimista, porque eu vejo hoje um movimento muito grande, né, feminista, inclusive, de pessoas falando a respeito desse empoderamento, da importância da mulher começar a ocupar posições, ocupar lugares. Então, eu acho que a gente tem, acho que muita coisa ainda vai mudar e está mudando, mas leva um tempo. Eu acho que sim, e eu acho que isso é muito importante o que você está falando, porque às vezes a gente pensa, mas eu fui criada assim, mas agora já era, mas já não dá mais tempo, Não, gente, dá para mudar. Dá para mudar, dá para quebrar esse padrão, dá para pensar de outro jeito, dá sim para fortalecer a autoestima, dá sim. Hoje, não sei se eu tenho coragem de fazer determinada coisa, de ocupar aquele cargo que eu nunca tinha pensado antes, ou de entrar numa relação com mais de uma pessoa.
Você não sabe hoje, porque você hoje ainda talvez não esteja ouvindo a própria voz, não esteja tão fortalecida, ainda oscile muito nessa questão da autoestima, mas isso pode melhorar. E você pode, daqui a um tempo, falar, não, eu vou lá, vou lutar por esse cargo, vou entrar na relação que eu quiser, vou, sei lá, largar tudo e viajar o mundo sozinha de bicicleta, sabe assim? Isso tudo faz parte do autoconhecimento também, né? Embora a gente tenha trazido aqui que a gente não conhece uma outra forma melhor, reconhecida aí pela ciência, para o autoconhecimento, que não seja psicoterapia, eu acho que também esses caminhos também são legais, né? De você entender que você pode fazer uma viagem sozinha, né? São os livros que a gente lê, enfim, acho que tem muitas formas aí também da gente tentar entrar em contato com a gente. E até agora, pensando nisso que você está falando, eu pensei assim, como? Como entrar em contato com a gente? Como se eu tô sempre acostumada a fazer coisa com outras pessoas, se eu não tenho coragem de viajar sozinha, se eu não tenho coragem de... Gente, é começar do começo. É começar aos poucos. Eu acho que isso de você suportar a sua própria companhia, aprender a suportar... Inicialmente vai ser aprender a tolerar, aprender a suportar. Com o tempo vai ser começar a apreciar, aprender a gostar. E algumas coisas você só querer fazer sozinha, porque isso acontece, né? Então, assim, é você ir num restaurante que você gosta muito sozinha, é você ir no cinema sozinha, é você ir numa exposição de arte sozinha, sabe assim? É você se permitir ficar em casa sozinha num sábado à noite, mas curtindo aquele momento, vai lá assistir a sua série, vai ler o seu livro, passar um pouco do Instagram, você vai ver as pessoas na balada e vai achar que elas estão se divertindo muito mais que você, às vezes elas só estão lá sofrendo também, falando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Só vim gastar dinheiro? E ter ressaca no dia seguinte. Então, não é? Porque o que as pessoas postam é muito diferente do que elas sentem. E entender, né, como a Andressa falou, que a gente não passa ileso pelo mundo. Entender que isso não significa que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai sentir raiva, que a gente não vai ter momentos doloridos, né? E aí fica a dica de um filme, Divertidamente, não sei, né? Eu acho ele perfeito porque ele fala sobre as emoções e a importância das emoções, inclusive da tristeza. Né, o quanto que a gente precisa entrar em contato. Então, o fato de eu estar lá em casa, sozinha, com a minha solidão amiga, não significa que, nossa, eu super me curto e eu não vou ficar triste. Não, às vezes a gente fica, porque é disso que a gente foge quando a gente foge da solidão, de entrar em contato com esses sentimentos. Só que sentimento tem uma função muito bonita na vida da gente, que é dizer alguma coisa pra gente, é um sinal de alguma coisa. Né? Então, poder entrar em contato com eles também faz parte do processo de autoconhecimento. Poxa, fiquei triste por quê? O que veio? Quais foram os pensamentos? Do que eu tô com medo? Sim. E quando você não entra em contato com eles, joga para debaixo do tapete e tal, eles tentam falar mais alto com você. Porque se eles estão ali é porque eles têm um motivo para existir. E esse motivo ele precisa ser olhado e ressignificado. Então, pode vir numa tristeza mais profunda ainda, pode vir num sofrimento físico até, numa doença física mesmo, sabe assim? O nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele tem formas de se comunicar com a gente. Os sonhos, o que a gente passa na vida, como a gente está se sentindo, as doenças muitas vezes, né? Claro que eu não acredito que seja sempre, mas muitas vezes. Então, eu acho muito importante a gente parar de fugir, porque quando você foge, é aquela coisa. Famosa imagem, né? Você tá lá varrendo tudo para debaixo do tapete a poeirinha, uma hora bate um vento, uma hora você tem que lavar esse tapete, uma hora vai tudo ir para cima. E aí, o problema é quando vai tudo ao mesmo tempo. E aí que a gente vê que as pessoas buscam a psicoterapia, quando explode, quando tá muito difícil, quando tá muito pesado, quando chegou no fundo do poço não tá enxergando a escada. E será que precisa chegar nesse ponto ou não dá para fazer um preventivo, né? Sim. Tem uma frase que eu li uma vez e que eu gosto, porque traduz bem isso, que diz assim, viva o luto para não viver de luto, né? E é isso. Se a gente não vive as nossas emoções, se a gente não vive as nossas dores, elas vão correr atrás da gente o resto. Né? Então, para não viver de luto, a gente vive o luto. A gente chora, a gente entende o que aquele sentimento está dizendo pra gente. Assistam Divertidamente, gente, vale muito a pena. Acho que é uma animação assim incrível, que fala muito sobre isso mesmo. E quando a gente não ouve a tristeza, por exemplo, é um primeiro passo para a gente caminhar para a depressão. Né? Então, eu preciso entender o que aquilo está me dizendo, o que eu estou perdendo com... Que sentimento é esse? Essa tristeza vem de onde? Eu estou perdendo o quê? Né? E aí, quando a gente começa a nomear, a coisa começa a caminhar.
e a gente vai deixando isso para trás. Então é isso, se eu tenho que deixar uma frase, acho que seria essa, né? Viva o luto para não viver de luto. E assim, uma coisa que eu vejo muito no consultório também é a tendência das mulheres de minimizarem a própria dor. De, eu tô sentindo isso, mas isso aqui é frescura da minha parte, ou é mimimi. E tem duas tendências, ou de se vitimizarem e ficarem ali no sofrimento, acreditando que não tem solução e não querendo enxergar a solução, porque o lutar para sair demanda muita energia, né? E é difícil, não é fácil. Mas ou de minimizar os próprios problemas e o que está sentindo. Aí chega no fundo do poço e aí explode, a bomba explode. Exatamente. E aí busca ajuda. Então, não minimize, sabe? Está olhando aqui as mensagens de vocês. Ó, tem aqui, né? Acredito que precisamos nos amar primeiro, em primeiro lugar, nos agradar para depois pensar em agradar os outros. Com certeza. E será que a gente tem que agradar os outros? A nossa relação com os outros tem que ser assim? Não que a gente tenha que viver desagradando, não tô falando isso. Que é a questão da responsabilidade, inclusive responsabilidade afetiva com as outras pessoas. Responsabilidade por quem aquele ser humano é. Entender que aquele outro ser humano, ele importa tanto quanto você. Mas eu acho que a gente não tem que esperar agradar o outro. Eu acho que a gente tem que ser a gente. E quem nos agrada, e quem a gente agrada, a gente vai se unir com essas pessoas. Sem dúvida. E às vezes a gente vai desagradar, porque conflito faz parte da relação humana, inclusive ajuda a crescer. Sem dúvida. Né? Só não pode ser um conflito que te destrua. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Nayara, que ela está falando, até que ponto esse empoderamento tem incluído mulheres negras? Eu acho que é uma pergunta incrível, assim, porque de fato, acho que é algo que a gente precisa pensar. Nayara, não sei se você acompanha a Djamila Ribeiro, e ela escreve muito sobre isso, né? Sobre o feminismo negro, sobre o empoderamento das mulheres negras, porque de fato, eu citei aqui a Simone de Beauvoir, quando ela fala do segundo sexo, que a mulher é o segundo sexo. E esses dias eu estava lendo um livro da Djamila em que ela dizia que a mulher negra, ela não é o segundo sexo, né? Ela está depois ainda. A mulher branca entra nesse lugar, mas a mulher negra, ela vem ainda, porque aí vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Né? Então, a solidão da mulher negra é algo que tem se falado bastante. Eu acho que é importante a gente pensar a respeito disso, sim. Enfim, eu acho que a gente tem começado... E até, rapidinho, uma coisa que elas falam muito também, inclusive a Chimamanda, elas falam muito sobre essa questão do feminismo negro, mas de como as mulheres brancas se empoderando, porque aí, isso é importante, que a gente usa o termo empoderamento errado. O termo empoderamento, o grupo de mulheres, as mulheres só serão empoderadas quando as mulheres forem empoderadas, não é individual. Empoderamento não se diz individualmente, sim, num grupo. É que o termo já está compreendido dessa forma. Por isso que eu gosto de falar de poder feminino e tal, né? De fortalecimento da autoestima e tal. Mas o que elas falam muitas vezes é que a mulher branca se empoderando, de algum jeito também, acaba desempoderando as mulheres negras, porque acaba tendo ainda a hierarquia, né? E nessa hierarquia tem a exploração da mulher negra pelas mulheres brancas. Então, é uma discussão muito importante para se abrir mesmo. Uma discussão profunda, né? Inclusive, quando a gente pensa em violência doméstica, eu tenho trabalhado bastante com esse tema também, as mulheres negras são as maiores vítimas da violência doméstica. Inclusive, a violência doméstica, o feminicídio nas mulheres brancas diminuiu e nas mulheres negras aumentou, né? Então, é algo que, de fato, merece nossa atenção, Nayara. Nós não temos uma resposta exata para você do como, porque eu acho que, na minha opinião, a primeira coisa é ouvir, é ler Djamila Ribeiro, é acompanhar, é ler Chimamanda, Joyce Bert também, é acompanhar, ouvir, aprender com elas e ver qual é o nosso papel dentro de nosso papel como mulheres brancas. E como é importante esse lugar de fala, né? Que essas mulheres tenham voz, né, que elas estejam produzindo conhecimento, que elas estejam falando, que elas estejam dentro das universidades. Que elas estejam criticando a gente, né, o que a gente está fazendo, que a gente realmente explora. Eu acho a Djamila incrível, então acho que vale a pena acompanhá-la também. Bom, tem outras aqui. Como falar de empoderamento com amigas que estão fechadas para o assunto? Eu acho que é muito curioso isso, porque eu não falo de amigas, mas eu tenho um amigo muito próximo meu que ele já foi muito machista.
E eu já fui, no começo, quando eu descobri o feminismo e tal, eu virei aquela, sabe, radical, super radical mesmo. Não do feminismo radical. O radical que eu falo é rígida. Eu virei uma feminista rígida. Depois eu fui achando um equilíbrio aí no meio disso. E aí eu achava ele muito machista, achava ele tosco, e eu fui conversando, conversando. Quando ele vinha conversar comigo, e ele às vezes ficava curioso, vinha criticar alguma fala minha e tal, a gente conversava. E hoje em dia ele é um cara super pró-feminismo, feminismo, assim, né? E não, ele procura, claro que ainda não está totalmente desconstruído, porque quem está, mas ele procura se desconstruir a cada dia e não reproduzir o machismo e critica os amigos que reproduzem. Então eu acho que é aos poucos e conversando. Se você brigar, se você se irritar, sem conversa, sem diálogo, sem mostrar, sem exemplo, sem paciência, nada acontece, nada muda. E eu acho que tem uma coisa aí da alteridade, sabe? Que é poder lidar com o diferente. De fato, nem todo mundo vai enxergar o mundo com a nossa lente, nem todo mundo vai conseguir enxergar aquilo que a gente está enxergando, e não porque a gente é o dono da razão e porque a gente está falando a verdade. Então é isso, eu acho que é poder se expor, é poder abrir canal de diálogo, sem essa coisa que acontece hoje, principalmente quando a gente fala de política, né? Onde são dois lados muito distintos, né? E aí vem esse discurso de ódio. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que lidar com que relações humanas são compostas por alteridade, ou seja, por diferenças. Eu vejo o mundo de um lugar, você vê de outro, porque eu tive algumas experiências, você teve outras. Então, não me colocar no lugar de dono da razão e estar aberta para o diálogo, para ouvir o que essa pessoa tem para me dizer, porque quando eu me abro para o diálogo, eu abro um canal para que o outro me ouça também. E aí a gente consegue conversar. Sim. A Amanda Santos falou assim, que interessante isso sobre a solidão da mulher negra, meninas. Quanto conhecimento trouxeram. Amei. Amanda, tem tanto a solidão, tem se falado muito da solidão da mulher negra, quanto da solidão da mulher gorda, que são mulheres que são muito fetichizadas, então são muito buscadas para o sexo, inclusive quando a gente vê as estatísticas do Pornhub, que é aquele site pornô, Big Beautiful Woman, que são mulheres lindas, mulheres grandes lindas, elas um dos mais acessados. Então, pornô da mulher gorda é extremamente acessado, só que no dia a dia existe essa reclamação da mulher, da solidão da mulher gorda, de um homem ele querer transar, mas ele não querer assumir. E de como muitas vezes o homem quer transar com a mulher gorda, porque por causa da autoestima dela abalada, nem todas, tá, gente? Mas tô falando no geral mesmo, elas fazem o que ele quiser na cama. Então, isso é fetichizar o corpo, né? Fetichizar aquela pessoa. E com a mulher negra acontece a mesma coisa. A mulher que eles querem transar, mas não querem apresentar para a família. E vem aí, eu estava até ontem eu estava assistindo Papo de Segunda no GNT, propaganda. E foi legal, porque eles estavam falando justamente sobre isso, né? Sobre a mulher negra e a solidão da mulher negra. E o quanto que o corpo da mulher negra também é fetichizado, né? O quanto que o corpo da mulher negra, desde o momento da escravidão, ele é exposto, né? A discussão lá no programa era sobre se vestir sexy é objetificar ou não. E aí a questão girou em torno disso. Depende. Né? Quando a gente está falando da mulher negra, esse corpo sempre foi muito explorado, sempre foi muito exposto, né? Então, enfim, acho que tem questões aí que a gente precisa pensar com um pouco mais de cuidado. E é importante, sabe? E aí entra a sororidade, né? A alteridade que a Ana falou. Quando a gente ouvir as outras, mesmo que a gente não viva a realidade delas, então a gente ouvir sem julgar. Porque às vezes eu já vi isso acontecer muito, às vezes eu converso e puxo a orelha de algumas amigas minhas e tal, porque às vezes a pessoa já vem, mas eu não acho certo ela falar desse jeito, eu não acho certo fazer isso, acho que esse tipo de luta só afasta não sei o quê, mas você não vive o que aquela pessoa vive na realidade. Então, ouve um pouquinho antes de julgar, antes de emitir a sua opinião, né? Ouve de verdade, se interesse, veja como você pode auxiliar nesse processo sem tirar o protagonismo, sem tirar o lugar de fala de quem tem o lugar de fala. Então, né, se você não vive as questões que uma mulher negra vive, então ouça uma mulher negra e entenda como você pode ajudar nesse processo sem tirar o protagonismo dela. Mesma coisa mulher gorda, mesma coisa LGBTQ, e assim sucessivamente. Né? Acho que a gente precisa ouvir mais as pessoas e querer emitir menos opinião do que a gente não sabe. É isso, gente.
Com puxada de orelha a gente vai terminar, nossa. Desculpa pela puxada de orelha. Mas... Vocês querem fazer alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Acho que a gente falou bastante, né? Então é isso, meninas, ou meninas, meninos, enfim, quem estiver assistindo, desculpa, que a gente está muito acostumado a falar com mulher, porque o nosso Instagram é voltado para mulher, né? O tema é voltado para as mulheres, mas pode ter homens assistindo aqui. Sem dúvida. E eu acho isso muito legal, porque no meu Instagram mesmo, que é voltado para as mulheres, Andressa Crema Psicóloga, segue lá. Ana Paula Dias. Tem alguns homens que me seguem, são muito participativos, e eu vejo o interesse deles de entenderem as questões, de se identificarem com muitas questões do feminino, né? Então, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado para não colocar, não ficar nessa posição muito cindida entre vítima e algoz, né? Porque, no fim das contas, os seres humanos têm as mesmas emoções e a gente sofre por coisas muito parecidas. E a gente vê isso no consultório. Uhum. É claro que, culturalmente, temos diferenças gritantes, mas individualmente, como indivíduos essencialmente, a gente tem uma essência muito parecida. Inclusive, a gente tem, Jung diria isso, né? O feminino e o masculino dentro da gente, a ânima e o ânimos, né? Basta a gente encontrar esse equilíbrio e aceitar essas partes dentro de nós. É isso. A gente... Obrigada, Rodolfo, aí por ter convidado. Adoramos, viu? Obrigada, gente. Obrigada por terem comentado, participado aqui com a gente. Tá bom? Então, obrigada. Boa terça para vocês, boa semana e espero que a gente pode chamar mais a gente, tá, Rodolfo, que a gente participa. Tá certo. Um beijo, gente. Procurem saúde mental. Invistam na saúde mental, tá? Não se esqueçam dela. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.